Hoje a gente começa doenças do trato respiratório, certo? Ah, é um conteúdo que ele é complementar a cardio, né? Os sistemas, de um modo geral, com relação à cardiologia e neuro, elas sempre se unem, né? Mas, obviamente, por organização, a gente deixa o neuro lá no final, né? Mas a cardio tá em tudo, certo? E o respiratório tá ali do ladinho, cara. Um complementa o outro, tá? Então, entender o sistema respiratório junto com o cardio, pelo menos para mim, em termos de raciocínio, é tranquilo, né? Eu, pelo menos, percebo assim. Então, de maneira geral, né, como é que a gente enxerga o sistema respiratório? Né? Então, obviamente, ele é o sistema que faz a respiração, ó. Eita, que óbvio, né? E o que é que ele faz para ter a respiração? Trocas gasosas dentro dos alvéolos. São as estruturas responsáveis por essas trocas gasosas, são os alvéolos pulmonares. Né? Nada mais é do que tecido epitelial de revestimento e que em volta tem capilar. Então, ali ocorre troca rápida gasosa para poder oxigenar o sangue que por ali está passando nesses capilares. Certo? Além disso, o sistema respiratório é um componente extremamente importante no controle ácido básico. Então, no controle ácido básico, nós temos 3 sistemas tampão. Quais são? Qual o primeiro? Qual o primeiro sistema tampão? Bicarbonato. Metabólico. Certo? O segundo, e mais pauleira de todos, ácido básico. Renal. E o terceiro? Chuta. Respiratório. Certo? Então, dentre os programas, ó, dentre os sistemas de controle ácido básico, o respiratório é o terceiro, digamos assim, na escala desse tripé do controle ácido básico, é o terceiro mais importante. Por ser o mais lento de todos e o menos efetivo, ele é menos importante? Não. Por quê? Porque esses sistemas são complementares. Ainda mais quando um está falhando ou está exaurido. É o outro quem complementa. Certo? Então, o respiratório, apesar de ser, entre aspas, o menos potente, né? E menos potente em que sentido? Potente na capacidade de fazer uma reversão rápida. O bicarbonato já está ali circulante. Ele está ali toda hora tamponando. O renal, ele tanto joga íons H+ para fora, como faz reabsorção de bicarbonato. Na próxima unidade, que é renal, a gente vai ver isso de novo, e de novo, e de novo. E aí, aqui, faz o controle de oxigenação do sangue e jogar ácido carbônico para fora, e nessa levada de jogar ácido carbônico para fora, está jogando íons H+. Então, é a forma que o organismo tem no sistema respiratório de fazer esse metabolismo ácido básico. Tá? Ele também participa do sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque nele tem a ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Não, é enzima conversora de angiotensina, certo? Bom, essa bonitinha aqui, a gente sabe, acabou de passar pela cardio, viu que ela faz uma bagunça, não faz? Só quando está descompensado. Quando não está descompensado, o que acontece? Na verdade, ela serve para manter fluxo. O objetivo do sistema cardiovascular é manter fluxo de perfusão tecidual. A gente viu lá. Então, quando ela é ativada, na verdade, é porque o organismo está dizendo: epa, tem hipoperfusão aí. Preciso subir essa pressão para manter a perfusão. Aí ela trabalha. É assim que a gente tem que ver. E não como problema. O problema é quando isso aqui descompensa. Certo? O problema não é o carro andar. O problema é o carro estar sem freio e descendo a serra de areia. Aí é o problema. Certo? Controle de patógenos. Quem que faz controle de patógenos aqui? Mas aqueles negócios que bota para fora são os cílios. Tem sido as velocidades?
Sim. Sim. Todas essas estruturas que estão pertencentes... que hoje está ruim. Todas essas estruturas que estão pertencentes à imunidade inata, né, que nasce com o animal. As barreiras, tecido epitelial, os macrófagos teciduais, os cílios, se houver flagelo mais cílio, vai. Cílio, as células caliciformes produzindo muco, né? E quanto mais a gente desce, mais simplificado fica essa barreira inata do animal. E por quê? Porque para cá o que você quer é tecido que faça troca gasosa dentro do parênquima pulmonar, né? Mas mais para cima você quer tecido que faça proteção desse ar, do que esse ar ambiente traz para que esse animal respire, né? Bom, além do controle de patógenos, essas estruturas da imunidade inata fazem contato com antígenos ambientais e também podem fazer apresentação de antígeno de forma secundária. Não são as estruturas da imunidade inata que fazem, mas os macrófagos que vão fazer depois, né? Faz opsonização, fagocitose e faz apresentação de antígeno. Beleza. Esses contatos com antígenos ambientais são o que fazem o organismo produzir imunidade, tá? Além disso, a subdivisão para a gente entre trato respiratório superior e inferior, né? Basicamente segue a subdivisão de que tudo que é superior está para cima da laringe e traqueia superior, certo? Se a gente for extrapolar muito aqui, ó, nessa traqueia já torácica, a gente pode considerar também um pouquinho, superior, mas o ideal é considerar da traqueia cervical para cima é superior. Da traqueia torácica para baixo é tudo inferior, certo? Essa subdivisão para a gente é extremamente importante, porque só disso aí já tem uma diferença gigantesca nisso aqui. Controle de patógenos e estruturas da imunidade inata. Só por si só, certo? Mas segunda coisa mais importante, com relação à semiologia, que é a mãe da clínica, né? Só de estar localizada a lesão em um lugar diferente, seja no trato superior, seja no trato inferior, modifica alguns sinais clínicos, como tosse e espirro. Se a inflamação está aqui, vai ter espirro? Não, porque está no pulmão, né? Quanto mais inferior pode ocorrer tosse, com mais... desse jeito aí. Quanto mais inferior é a afecção, mais baixa a tosse. Quanto mais aprofundado no parênquima, mais baixa a tosse é. Certo? Tosse de tuberculose não é tosse, vou morrer, não. É uma tosse bem baixinha. Só vai parênquima mesmo. Certo? Então, é aquela. Bom, aqui não é aula de zoonoses, nem nada assim, mas enfim. Só um exemplo. Pneumonia. Broncopneumonia pode fazer uma tosse mais alta. Você tem uma bronquite, uma pneumonia. Agora, pneumonia intersticial, opa, a tosse é mais baixa. E consideravelmente mais baixa. Certo? Se afetar essa estrutura aqui, vai ter tosse, é mais provável que tenha o quê? Espirro. Espirro. Certo? Chegou a cavidade nasal, o que você espera é espirro. Então, traqueia para baixo, tosse. E isso pra gente diz muita coisa. E se tem tosse e espirro? Será que é uma rinotraqueite? Pode ser. Pode ser também. Beleza? Beleza. Então, primeira doença de todas, na verdade não é uma, é um complexo. E por que é complexo? Porque não necessariamente é só um patógeno que está envolvido. É chamado complexo respiratório viral felino, tá? Que é composto pela rinotraqueite e a
calicivirose. Ambas são causadas por vírus. Se até hoje você não aprendeu qual é qual, né? Mas espero que hoje dê uma clareada. E aí, quando você for para casa estudar em casa, aí dá uma melhorada. Beleza? Bom, vamos lá. Rinotraqueite viral felina é causada pelo herpes vírus. A calicivirose, calicivírus. Eita, fácil. Facião. Qual é qual? O nome é fácil. Então, rinotraqueite e herpes vírus. Por ser herpes vírus, eu nem vou falar de calicivirose ainda. Por ser herpes vírus, como todo herpes vírus, parabéns para você também. Eita bagunça. Então, por ser herpes vírus, subentende-se o quê com relação à infecção? Oi? Exato. Paciente infectado geralmente fica persistentemente infectado. Olha aí, já diz alguma coisa, tá? Se é latente, o que acontece? Exato. E o pior, quando é que ele desenvolve? Quando baixa a imunidade. Certo? Então, qualquer outra doença que leve a uma debilidade da imunidade, ela vai dar as caras. E muitos pacientes não apresentam sinais clínicos. Ou sinais clínicos, um espirrinho aqui e acolá, e ninguém dá a menor importância. É porque ninguém vai estar morrendo porque deu um espirro. Né? Um espirro, não. Tá? Porque pode ser tudo, inclusive, nada. Concorda? Beleza. Bom, por que essas bonitas estão aqui embaixo? Bordetella broxética e Chlamydophila felis. O que elas são? São o quê? Fala alto para todo mundo ouvir. Bactérias oportunistas. E se elas são oportunistas, significa o quê? Exatamente, infecção secundária. Exatamente. Então, imunidade baixou, peguei infecção viral. Na persistência da infecção viral, você tem uma debilidade da imunidade, não somente inata, porque tem um quadro inflamatório agudo, mas também da adaptativa. E aí, essas bactérias que são do trato comensal, elas dão as caras. Então, o problema não é a Bordetella em si, ela está no trato respiratório. Na verdade, o equilíbrio dessa microbiota é o que mantém o paciente vivo. Ou você acha que é massa pra caramba destruir com todas as bactérias, sei lá, do intestino? Eu acho que não é bacana. Né? Eu acho que não é bacana. Então, por que no trato respiratório a gente tem que debelar tudo? Não tem que. Tá lá. Acontece que quando ocorrem essas infecções virais, ou qualquer tipo de infecção ou inflamação em um tecido, pode haver desequilíbrio, alteração da microbiota. E aí essa microbiota, que era uma microbiota boa, de repente pode se tornar ruim. É o equilíbrio da microbiota que mantém a saúde. Tá? A gente não vive por causa delas, nem tampouco apesar delas. A gente vive com elas. A gente tem que aprender a conviver com elas. Certo? Beleza. Acontece que essas bactérias determinam gravidade da evolução dessas doenças. O paciente ele não faz pneumonia primária, dificilmente faz pneumonia primária por conta da rinotraqueite e da calicivirose. Primária não. Agora, quando essa bonita dá as caras, aí a história pode ser um pouquinho diferente. Tá? Beleza. Rinotraqueite, causada pelo herpes vírus felino, tá? É um alfa-herpes vírus de DNA envelopado, é um vírus de incubação bem curtinha, então a diferença entre a fase de infecção, a fase de latência e a expressão dos sinais clínicos geralmente é rápida quando o paciente apresenta sinais clínicos, porque inclusive alguns deles podem ser assintomáticos.
A transmissão principal é por aerossóis, seja espirro ou tosse, a liberação do vírus no ambiente, e aí o próximo hospedeiro inala, tem contato, e aí pode desenvolver a doença, tá? Contudo, secreção ocular também pode ter eliminação desses vírus. Então, a via ocular também é uma parte importante da transmissão. E a gente tem que lembrar que, como a maioria dos pacientes que a gente pega com isso são filhotes, o próprio hábito da mãe lambe um, depois lambe o outro, pode levar à transmissão. E aí por isso que quando a gente vê um com, tá a ninhada inteira com, porque eles estão sempre muito pertinho. Um aquece junto com a cabeça um do outro, assim, fica tudo muito pertinho. Então, quando isso acontece, geralmente a transmissão ocorre aí, dentro da própria familhinha. Mamãe que passa para o filho, filho que passa para os outros filhos, certo? E mamãe transferindo para todo mundo. É o que mais acontece, tá? Óbvio, é só nesse contexto de nascituro? Não. Acumulação de animais. É um rolê muito bom para você, sempre que tiver filhote nascendo, vai estar lá esse bonito dando as caras, certo? Então, é aquela. Locais onde tem intensa circulação de animais pode ter propensão a ter manutenção desse vírus no ambiente, tá? Leve-se em consideração acumuladores, mas também tem o outro lado, clínica. E aí, agora eu vou bater numa parte ética que muitas vezes as pessoas não se tocam. Eu não sei se eu já falei, eu acho que eu já devo ter falado aqui. Tem dinheiro que a gente não precisa ganhar. Acho que eu já falei. Dinheiro burro. O que é dinheiro burro? Fulaninha, sei lá. Vou pegar. Tu, como é teu nome? Tainá. Pronto. Tainá tem 2 gatos. Só que Tainá vai pra, sei lá, vai pra Clivépa de Goiânia ano que vem. Ah, vai mesmo. Aí, beleza. Só falta ela ter 2 gatos. Tem 2 gatos? 4. Eita, aí, pronto. Profetiza, filho de Maria. Então vamos lá. Tainá vai para uma Clivepa. E aí tá lá ela e seus 4 gatos. Aí ela chega, vai na clínica de uma amiga dela, X qualquer. E fala, mulher, tem como tu ficar fazendo hotel pra esses gatos aí? A amiga dela fala, tenho. R$ 50 a diária. Aí Tainá vai passar 10 dias fora. 10 vezes 5, quinhentão, 4 gatos, 2.000. Putz, bati as paradas, né? Massa, ganhei 2.000 contos só pra ficar com o gato lá, dando ração e tomando água. Olha que beleza. Pois é. Aí o gato tá lá dentro e tem contato com esses patógenos. Clínica é clínica. Hotel é hotel. Quando você vai para uma cidade diferente, o que é que você procura? Você procura uma pousada ou um hospital? Pousada, né? Pois é. Rapaz, procura um hospital, é, velho? Acho que hipocondríaca. Bom, enfim. Então, o normal, pessoas normais, procuram pousadas ou hotéis. Ou inclusive, de preferência, né? Rico. Bom, enfim. Então, pessoas normais procuram pousadas. Só que, eu não sei por quê, que essas mesmas pessoas que procuram pousadas, vira e mexe, deixa gato ou cachorro de hospedagem. Cara, eu digo isso porque eu já vi hospedado em clínica. E sabe o que é mais incrível? Tem veterinário que aceita. Pasmem. Meu Deus. Parece óbvio, né, velho? Parece a receita do sucesso para dar ruim. E ainda assim tem gente que faz. Então, se você trabalhar num lugar assim, nunca assine a ficha desses animais. Passe longe. Não queira nem comissão se tiver. Tem dinheiro que você não precisa ganhar. Certo? Se você quiser montar um hotelzinho, monta um hotelzinho. Quer montar uma clínica, monta uma clínica. Quer montar os dois? Em locais separados. Certo? Beleza? Bom, fase aguda. O paciente pode apresentar espirro, febre,
Secreção nasal mucopurulenta, então ele pode desenvolver lá uma rinite um pouquinho mais grave, até mesmo a rinocinusite, certo? E aí apresenta essas descargas nasais. Pode ter secreção ocular? Pode sim, tá? Tem pacientes que desenvolvem também a chamada ceratite herpética, ceratite secundária, inflamação da córnea secundária ao herpes vírus, cara. Muito comum. E aí, por causa disso, apresenta lá secreção ocular, pode ser mucopurulenta ou não, o paciente pode ter só epífila? Pode. Pode ter secreção ocular mucopurulenta? Pode, muito comum, inclusive. Traqueite, até o nível da afonia, uma inflamação tão grave da traqueia que o paciente para de miar. Ou ele mia como se estivesse miando para dentro. Mia assim mesmo, sério. Desse jeitinho. Diga. Oi? Cara, se for uma ceratite muito violenta, que tiver uma úlcera e não tratar, pode. O ideal é que não, né? O ideal é que você intervenha antes. Tá? Bom, então, traqueite podendo evoluir a afonia. Cialorreia. Por que essa cialorreia? Por que cialorreia? Pronto. Por que ele vai ter essa alienação excessiva? Hã? Não, não. Mais simples do que isso. Não. Você nunca teve uma dor de garganta, não, macho? Não, mas você não. Oi? Aí, ó. Testa. Isso. E paciente que tem uma traqueite e uma faringite tão grave, mas tão chata, tão feia, que ele fica com déficit na deglutição. Então não é uma cialorreia de quem produz muita saliva. É uma cialorreia de quem não deglute satisfatoriamente essa saliva. Por quê? Porque a garganta tá doendo, cara. Tá doendo e tá doendo muito. Então tem paciente que pode apresentar cialorreia, sim. Certo? Anorexia e desidratação. Por quê? Pelo mesmo motivo. Agora ficou óbvio, né? Mas é. Aí. Parece óbvio, mas nem para todo mundo logo de cara assim é. Certo? Não. É de propósito. É de propósito. Fazer você pensar. Certo? E o paciente ele desenvolve, pode desenvolver cialorreia sim, por déficit da deglutição, pelo mesmo motivo que ele tem anorexia e desidratação. Ele não bebe água porque a garganta tá doendo, cara pálido. Comum demais. Certo? Quem tem criança, e eu tenho duas, sabe como é isso. Criança com dor de garganta não bebe água, é uma desgraça. Diga. Não. Oi? Pode ser também. Pode ser também. Por ser gato, sim. Total. Mas se o paciente tiver com a faringite mais grave, eu pesaria muito mais pelo fato da deglutição ser sempre dolorosa do que pelo simples fato de não conseguir cheirar. Cheirar também, que faz parte do hábito do gato, né? Com certeza. Diga. Quê? Ceratite herpética. Inflamação, ceratite. Inflamação do quê? Da córnea. Herpética causada pelo herpes vírus. Certo? Que era agora. Tá. Então, ceratite herpética são pacientes que desenvolvem inflamação da córnea secundária à ação do próprio vírus. Na córnea, sim, na córnea. Por quê? Porque é um vírus que ele infecta principalmente tecido epitelial. Tá? Mas não somente isso, associado a
inflamação das glândulas lacrimais, também pode haver déficit de produção de lágrima, né? E aí o paciente pode também desenvolver um déficit de produção de lágrima exatamente por inflamação imunomediada, tá? Então aí é secundário. Mas primário pode ocorrer sim. Aí chama ceratite. Quando é primária, chama ceratite herpética. Tá? Pode. Secreção ocular? Pode. Vamos lá. Se essa secreção ocular for mucopurulenta e não houver epífora, aí não há aumento de produção lacrimal. Na verdade, pode ser por conta do déficit de produção lacrimal. Só que correlaciona-se, né? Você pode ter primeiro conta do herpes vírus e depois a glândula lacrimal vir por tabela e o animal ficar ruim por consequência, certo? Não ser a causa primária. Pode ser também. Diga lá. Pode. Pode. Nesses casos que são unilaterais, geralmente pesa-se mais o diagnóstico de ser algo local mesmo, dificilmente ser viral. Quando é algo infeccioso, geralmente afeta os dois lados, né? Principalmente viral, assim, né? Mas pode ser unilateral, não tem problema nenhum, tá? Não é o que é mais comum, mas pode sim acontecer, não tem problema não. Tá? Bom, e os pacientes ficam lá persistentemente infectados, podem ocorrer abortos, tá? Ou morte neonatal, certo? Então, são algumas complicações relacionadas à fase aguda da rinotraqueite. Então, aqui nesse caso, ó, sequestro corneano, certo? Secundária a uma ceratite herpética. Esse sequestro corneano nada mais é do que a degeneração e a necrose dessa córnea em consequência dessa infecção pelo herpes vírus, tá? E aqui uma ceratite herpética mais grave, né? E aí a gente percebe aqui, ó, tem evidenciação dos vasos. Na verdade, a gente não vê evidenciação dos vasos episclerares, a gente vê neovascularização na córnea. Exatamente onde está ocorrendo o sequestro, olha lá. Esse aqui é um mais agudo, esse aqui é um mais crônico, certo? E o simbléfaro. Simbléfaro é quando há aderência da mucosa, da conjuntiva palpebral com a córnea. Aí forma essa capinha aqui, essa capinha branquinha aqui, ó. Isso aqui é a terceira pálpebra. Isso aqui não. Isso aqui, ó, é a mucosa da conjuntiva palpebral, tá? Chama simbléfaro, tá? Isso aí também pode ocorrer nesses pacientes, principalmente os filhotinhos, certo? Acontece por demais, beleza? Bom, já a calicivirose é causada pelo calicivírus felino. É um vírus RNA fita simples, sem envoltório, também é um vírus de incubação curta, ou seja, há pouco tempo de diferença entre a fase de infecção e o desenvolvimento da doença, tá? Também é transmitido por secreção e aerossóis, principalmente oral, tá? E nasal, ocular, mas nem tanto. É mais oral e nasal mesmo. Nesse caso, mais oral e nasal. Pode ser ocular também, certo? Então, em termos de infecção, é muito parecido, é muito igual. Agora, com relação a sinais clínicos, aqui é um pouquinho diferente, certo? Na rinotraqueite pode ter febre? Pode. Pode. Mas nem tanto, mas pode, certo? Como todo quadro infeccioso, né, pode ter febre, pode. Aqui também pode. Apatia, hiporexia e perda de peso, assim como na rinotraqueite, também.
Também. Só que aqui a faringite é muito mais marcada. Além disso, uma coisa que acontece bastante é isso aqui, ó. Estomatite. Inflamação da boca e da língua, principalmente da gengiva e da língua, né? Podendo estar lá bem próximo da orofaringe, e aí dificulta a deglutição e causa dor ao comer, certo? Imagina só, você com um monte de afta na boca. Incomoda pra caramba, certo? Ainda mais cão e gato que usa língua como mão, né? Pois é. Então isso aqui é extremamente importante nesse ciclo de hiporexia, por consequência, perda de peso, tá? Secreção ocular, com certeza. Pode ocorrer? Pode. Pode. Seja ela epífora, né, aumento da produção lacrimal, como também secreção mucopurulenta. Só que, de maneira geral, ela é um pouquinho menos chamativa do que no herpes vírus. Mas pode ocorrer também. Problema nenhum. Só que estomatite é calicivírus. Isso aí é bem marcado, tá? Bom, pneumonia intersticial. Na rinotraqueite pode ocorrer pneumonia. Mas não é tão regra assim, não. Na calicivirose não é regra. Porém, devido ao acometimento dela, né, principal, tá ali na orofaringe, por vezes o paciente pode deglutir isso e por vezes pode ganhar também o trato respiratório inferior. Então, nesses casos, o paciente pode desenvolver pneumonia intersticial secundária? Pode. Pode. Quais as bactérias? Bordetella. Principalmente Bordetella. No caso das ceratites e que a gente for correlacionar bactéria, Clamidófila pode estar lá bastante presente, mas principalmente a pneumonia intersticial Bordetella bronquicéptica é muito comum. Esse nome vocês vão ver nesse ciclo de respiratório muito, certo? Bordetella bronquicéptica. Secreção nasal mucopurulenta pode ocorrer? Pode. Assim como na rinotraqueite? Pode. É tão chamativo quanto a rinotraqueite? Nem sempre. Por que nem sempre é tão chamativo? Porque esses pacientes eles podem desenvolver um quadro de sinusite sem necessariamente apresentar uma rinite associada. Então não é esse cara que você vê espirrando toda hora. Você vê ele tendo mais tosse. E aí, por consequência de também o trato respiratório superior estar inflamado. Mas não está tão inflamado assim. E aí, secundariamente, desenvolver rinocinusite? Pode. Mas não vai ter aquela rinite proeminente como é a herpes vírus, o herpes vírus felino. E aí, por não fazer rinite, logo, geralmente, ele não espirra. Certo? Calicivírus, o paciente ele tem mais tosse do que espirro. Tá? E aí ele pode desenvolver essas descargas nasais mucopurulentas também. Agora, um sinal que é bem chamativo é esse aqui, ó, poliartrite. Rinotraqueite, nem sempre desenvolve isso. Agora, calicivirose, o paciente pode ter poliartrite, ser jovem, você pensar em 1000 coisas. E a besteirinha lá da calicivirose. Pode ser também, tá? Deposição de imunocomplexo? Deposição de imunocomplexo, tá? Pode ser por deposição de imunocomplexo, pode ser também por ação viral também. Tudo pode. Nesse caso aqui, tudo pode, tá? Mas assim, de maneira geral, não é tão chamativo poliartrite. Mas eu pessoalmente também nunca vi. Vai. E de livro, você praticamente não vê relatos sobre poliartrite e gato com rinotraqueite. Agora, com calicivirose você vê. Certo? Diga. Ah. Ambos podem ter sinusite. Por isso desenvolve descarga nasal mucopurulenta. Só que a sinusite, a rinocinusite,
da rinotraqueite, ela é muito mais proeminente, porque a inflamação do herpes vírus no trato nasal é muito mais chamativa do que a calicivirose, certo? Então, esses pacientes, eles espirram mais. No calicivírus, ele pode desenvolver rinocinusite também. Só que o quadro de rinite dele não é tão proeminente. E aí, por isso, geralmente, ele não espirra. Quem espirra mais... É assim, ele dá um espirro porque está com o nariz cheio de catarro, aí espirra e solta aquele catarro. Mas ele não tem crise de espirro. Já rinotraqueite, não. O paciente espirra toda hora. Toda hora o gato está espirrando. Certo? Beleza? Segue mais. Essa tabelinha aqui tá lá no Márcio Jericó. Ela é muito legal para te ajudar a entender sinais clínicos, qual que está mais presente em um e outro, certo? E ajuda bastante, certo? Quando você for revisar, ó, isso aqui ocorre mais em um e ocorre mais em outro. E por que que bota logo os dois juntos? Meu Deus, é porque, cara, os sinais são muito parecidos. A diferença está na sutileza, tá? Na sutileza de sinais clínicos de um comparado com o outro, certo? Cálice virose, eu vou procurar muito mais tosse e estomatite, e rinotraqueite, com certeza, muito espirro. Ambos podem ter descarga nasal, ambos podem ter pneumonia. Na cálice virose é um pouquinho mais proeminente, mas na rinotraqueite pode ter também. Assim como espirro, vai ter muito mais na rinotraqueite, só que na cálice virose pode ter também. Mas é muito mais chamativo tonsilite e estomatite na cálice virose. E tosse, com certeza, na cálice virose. Certo? Então você tem que pesar isso aí e fazer a divisãozinha. Fazer quadrinho. Ajuda muito, ó. Isso aqui tem mais nisso, isso aqui tem mais no outro. Tá? Diga. Não é bem comum não. Mas pode ocorrer. E geralmente quando ocorre é calicivirose. É. Muito muito mais comum mesmo. Certo? Diga. Não, não tem uma relação de um para um, não. Certo? Não tem uma relação direta de um para um, não. Tá? Bom, diagnóstico, como sempre, semiologia. Então, anamnese e sinais clínicos. A gente pode fazer PCR e isolamento viral? Pode. Mas por que que a gente não faz? Caro e desnecessário. Certo? A gente só vai fazer isso geralmente quando o paciente tem reinfecção ou reincidência, né? E pode ser chamativo fazer. No dia a dia, geralmente não vou fazer. Algumas pessoas não vão fazer porque é caro. Ok. E muitos não vão fazer porque não é necessário para o diagnóstico clínico. Ele ajuda você a ter diferencial. Só que no filhotinho ali, cara, geralmente quando a pessoa chega, não chega com um gato, chega com uns 4. Aí fazer PCR de 4 gatos, cara, às vezes é complicado para algumas pessoas. Tá? Diga. Aí. Tem chance, tem, né, velho? Mas aí. Acho que você tem que nesse mesmo dia jogar na Mega Sena, né? Vai ter sorte no azar, sim. Mas aí, tendo os dois, você tem que fazer PCR para saber que tem os dois, né? Porque, clinicamente falando, como é muito parecido, tá? É. Não, mas complexo respiratório viral felino, comprei de infecção viral e depois bacteriano. Complexo. Mais de um patógeno envolvido. Não é necessariamente que sempre vai ter os dois. Que no complexo viral felino você compreende que pode haver os dois. Sinais muito parecidos e respiratório. Não, não é I, não. É E ou. Mais ou do que E. Certo? Diga.
Não. É mais chamativo e proeminente no cálice vírus do que na rinotraqueite. Por quê? Você quer saber? Tá. Porque, primeiro, a infecção do cálice vírus, a fase de latência não, de fase ativa da infecção, a fase aguda dela, é um pouquinho mais prolongada. Então, por ter acometimento, principalmente estomatite, tonsilite e tudo mais, o paciente, por vezes, redeglute, pode fazer falsa via, e aí, nesses casos, ele pode desenvolver pneumonia secundária? Pode. Ou até pelo próprio fato de estar com infecção viral, baixa imunidade, e aí as bactérias do trato comensal fazerem pneumonia secundária. Você tem que levar em consideração que geralmente acomete filhotes e pode ou não, geralmente pode estar envolvido com algum grau de desnutrição ou falha na amamentação, aí você soma uma coisa a outra, certo? Ah. Bom, diagnósticos diferenciais associados. Sempre vai estar lá. Clamidófila e Bordetella ou, certo? Pensando muito mais em olho, pensando muito mais em respiratório. Esporotricose. Por que esporotricose aqui? Diga. Exato. Tem paciente que tem esporotricose intranasal e aí pode ter espirro e tem infecção da mãe para o filhote. Pode acontecer, claro que pode, certo? Então, nesses casos, tem paciente que desenvolve espirro, sim, e aí a esporotricose entra como um diferencial. Além disso, esses pacientes, muitas vezes, eles desenvolvem crostas por conta desse catarrinho que vai ficando preso ali. Aí algumas pessoas podem olhar assim, não sei o que, então esporotricose, você dá uma limpezinha, nem é só catarro preso. Sim, pronto. Anos, meses, vai. Tá vendo? Lá, diga. Não, dá. Agora, como que eles fazem? Eu não sei se cora com panóptico, não. Mas faz cito e bota lá, dá pra ver. Vê isso e vê outras coisas também, né? Pode ver neutrófilos, pode ver uma série de outras coisas. Não, não necessariamente, né? Porque é um exame operador dependente, tipo, pode ser que o cara ache, pode ser que não ache, pode ser que ele não tenha habilidade pra ver, tipo eu, certo? Mas que dá pra ver, dá. Dá. FIV-FeLV. Por que FIV-FeLV? Também. Jargão de gateiro. Miou, testou. Certo? Jargão de gateiro. Óbvio, é um teste de triagem. Ele não exclui 100% dos casos, nem de positivo nem de negativo. A menos que exista um teste que seja 100% sensível, 100% específico. Mas, de maneira geral, ajuda a gente a avaliar o paciente, né? Principalmente nessa fase de triagem, o paciente acabou de chegar e tudo mais, é importante testar. Faço teste FIV-FeLV, só é importante você saber as naturezas dos testes, né? Que é teste de antígeno, teste de anticorpo e o que em qual fase vai expressar o que pode significar um falso positivo e um falso negativo. Mas isso é aula de clínica e não de epidêmio. É epidêmio, vai encher o saco de Inácio, né? Vai encher o saco do meu amigo Inácio lá, é com ele. Certo? Mas, de maneira geral, Miot testou. Óbvio, obviamente. Na clínica particular. Quando a gente está no hospital escola, não é com todo mundo, porque não tem teste para todo mundo. Para quem é muito suspeito. Certo? Então, são abordagens diferentes com o mesmo teste, tá? E até mesmo a possibilidade de testar em pool. Sabe o que é testar em pool? Nunca viu isso? Já viu, mas não sabe que viu. Você pegar a amostra de 3, 4 gatos aqui, aí 3 outros 4 gatos aqui, aí pegar e melar no mesmo coisa lá, no mesmo reagente. Melou lá, aí depois pinga. O teste que dá positivo, aí você retesta uma parte daqueles gatos. Ao invés de fazer 6 testes, eu tinha 6 de um lado e 6 do outro,
Pode ser que eu tenha feito 3, 4. Ó, economizei pra caramba, né? Quem sabe quanto custa um teste de Fivifel, sabe que é um valor bem considerável. Testagem pool é uma boa. É uma pobragem que a gente faz às vezes, né? Mas dá para fazer, dá. Óbvio, o cotonete que eu botei nela, eu não vou botar no nariz dela também, né? Um cotonete de um, cotonete do outro, vai lá. Cotonete não, suave. Cotonete você não faz teste não, porque tem antibiótico. Aí você pega, suave de um, tchá, suave de outro, tchá, e suave dele também, tchá. Aí vou lá e misturo. E depois eu vou lá e testo. Ah, não, deu negativo. Pronto, eu testei 3 pelo preço de 1. Eita. Toma. Pois é. Mas aí, minha amiga, que epidemiologia da moléstia. Sabe como é que a gente fazia isso? Quando que a gente fez muito isso? Covid. Covid. Lá lá na UFPR, quando eu estava na residência, aí a gente parou a residência, parou tudo, tudo. O mundo parou. Todo mundo viveu isso. Aí eu vim embora para João Pessoa, porque eu não ia ficar em Curitiba feito fresco. Lá, moscando. Ei, não vou ficar moscando lá em Curitiba. Não tem nada para fazer. Não tem família, não tem amigo. Tá maluco? Volta para casa. Aí voltei. Aí eles fizeram a reconvocação. Nessa reconvocação, teve a fila de testagem lá do da UFPR, do Campo de Ciências Biológicas. E dividiam por campos alunos e professores e funcionários que estavam trabalhando mesmo na Covid, que não estavam de PGD. Aí no campo de Ciências Biológicas, eles testavam era fila de sintomático. Era uma fila que a média era 80%. O que você fazia? Você testava em pool, e aí dividia em pequenas quantidades, tipo 3, 4. E aí os que davam positivos, você retestava de um em um para ir sabendo quem dava negativo. Certo? Aí você ia excluindo. E os negativos, já divulgado o teste. Isso acelerava a divulgação desses testes. Entendeu? Aí a gente fazia trocentas coletas, mas fazia poucos PCRs. É assim que você faz para economizar teste. Ah, aprendeu? Legal. Então, isso é uma forma de fazer. É a melhor? Claro que não é a melhor. Entendeu? Mas, na guerra, você dá um jeito. Beleza? É assim que funciona. Bom, suporte dessa galera no tratamento. O que significa tratamento de suporte? Exato. Tratar sintomático. Suporte é faça algo para manter a vida desse animal. Tá com dor, analgésico. Tá com febre, né? É o famoso tratei, mas não resolvi. É isso mesmo. Certo? Tratei, mas não resolvi. Óbvio, se o animal está desidratado, hidrate. Fluido. Óbvio, né? Óbvio. Se o gato não come, faça ele comer. Seja melhorando a palatabilidade da ração, seja utilizando estimulantes de apetite. Certo? Beleza. Orexígeno. Antivirais. O uso de antivirais, no caso dessas doenças aqui, é bem controverso. Por quê? Risco-retorno. É por causa de preço? Pode ser também. Muito justo. Mas por que mais? Não. Muito mais simples do que isso. Oi? Mas se é antiviral, é para tratar quem está com vírus. Você toma coquetel de HIV na tora, assim? Não, toma. Pois é. Mas você pode, principalmente um paciente que está imunocomprometido, você pode fazer um antiviral para auxiliar o tratamento. É uma. Sim, é uma possibilidade, primeiro. Certo. Mas ainda mais simples do que isso.
Infecção que ela passa geralmente muito rápido, cara. A fase aguda dela é muito rápida. E aí você pega efeitos adversos, mais custo, mais evolução do paciente, geralmente não vale nem a pena fazer. Entendeu? É diferente de, por exemplo, gripe suína. A pessoa vai tomar Tamiflu, tem gente que é imunocompetente e não vai precisar de um antiviral. Mas, pô, quem tem pai idoso aqui acima de 60? Pronto. Teu pai, se tiver gripe suína, vai tomar Tamiflu. Vai tomar Tamiflu. E por quê? É auxílio terapêutico. Nesses casos aqui, o antiviral, risco-retorno, não é tão bacana. E no caso do herpes vírus, o paciente vai permanecer persistentemente infectado. Aí você tem que avaliar caso a caso. E outra, quando a infecção persiste, geralmente ele evolui para uma pneumonia secundária, e essa daí é viral, é o quê? Bacteriana. Aí, nesse caso, o lado de lá. Esquece isso. Não entra aqui. Esquece isso, de verdade. Deixa pra lá, tá? Bom, remoção das secreções. A gente não vai tratar de antiviral aqui. Em nenhum momento da disciplina. Deixa pra lá, certo? Remoção das secreções. A gente pode fazer remoção das secreções? Pode, deve, tá? Deve. E por que deve? Porque você remover secreção, primeiro, você está removendo conteúdo que obstrui a cavidade nasal. Ajuda o animal a respirar. Melhora também a capacidade de expectoração da secreção que já está no nariz. Então você tirou um negócio que interrompe e ainda está facilitando a expectoração daquela secreção que já está ali pronta para sair, junto com o espirro que Ana deu agora. Certo? Então, se ela tiver com catarro lá seco, você arranca aquele catarro. Tá? Lavagem nasal. Lavagem nasal é bom. É bom. Mas em veterinária pode ser um pouquinho controverso. Não somente broncoaspiração. O negócio é até mais chato do que broncoaspiração. E aqui tem muita rinite que faz lavagem nasal. Tá. O que acontece se você lavar o nariz errado? Ah, vai para onde? Pro ouvido. Pois é. E aí, se vai pro ouvido, pode levar a fazer otite, não pode? Pois é. Como é que você tem que fazer essa lavagem nasal para garantir que não vai para lá? É, a posição. Exato. Então, para você garantir que foi para um e não foi para o outro, é bem complicado, tá? Bem complicado. E aí, essas lavagens nasais que você está fazendo para ajudar, podem não ajudar tanto assim. E piorar ainda mais se o paciente fizer broncoaspiração. Porque se ele não tinha pneumonia antes, agora que broncoaspirou, agora ele vai ter. Então, lavagem nasal é se e somente se. Tem regra que não, vai. Mas eu, pessoalmente, se e somente se o paciente tiver com muita secreção e você queira tirar o excesso de secreção, dia sim, dia não, fazer todo dia, eu não faço nem em mim. Lavagem nasal há uns 2 anos, nossa, você só via blogueirinha na internet, faça lavagem nasal dos seus filhos. Faça lavagem nasal dos seus filhos. Faça lavagem nasal dos seus filhos. Aí ano passado, sabe o que vídeos, para quem segue, né? Quem é do segmento, quem tem criança. Sabe que vídeo começou a estourar depois de um tempo? Crianças tendo alterações de cornetos nasais, turbinado, e tendo otite secundária, excesso de lavagem nasal. Então, tenha cuidado com a informação que você pega na internet, assim, de graça, entendeu? Não é nem uma médica falando. Todo excesso é burrice, certo? E aí, cara, o pessoal dissemina informação como se fosse uma panaceia. Aí pronto, todas as mães vão fazer lavagem nasal. Fazer lavagem nasal de alto fluxo num bebê. Pô, é burrice, velho. Agarra o fone e pá. Aí teu filho tem otite, tu não sabe por quê. É a mesma coisa, eu pego uma seringona e pá, no nariz de um gato filhote. A cabeça é desse tamanho assim, não cabe na minha mão. E a pessoa faz um jatão. Pô, você tá pedindo pro bicho broncoaspirar, certo?
Nebulização. Nebulização é uma ótima. Se esse paciente está com secreção, eu posso fazer nebulização com o quê? Faz. Ambroxol, o que mais? Acetilcisteína. Bacana, bacana. Dexpantenol. Quem sabe o que é dexpantenol? Chuta. Tem gente que passa na tatuagem, tem gente que passa na bunda de bebê. Não, vaselina é vaselina mesmo. É Bepantol. É Bepantol. Só que tem dexpantenol que é oral. Então, paciente que tem úlcera oral, principalmente quem? Rinotraqueite ou cálice virose? Quem que faz mais? Cálice virose faz mais. Mas o rinotraqueite também pode fazer tonsilite. Nesses pacientes você pode passar, principalmente para dar um alívio, um conforto para esse paciente. Tá? Língua tá com a mucosa exposta, dói. Dói muito. Tá? Então isso aqui pode ajudar bastante. Diga. Oi? É uma pomadinha. Pode. Dexpantanol pode. Ela oral. Ela tem a prestação oral, você pode. Ela é exatamente para isso. Certo? Justamente para você. Ela cria como se fosse uma camada. Semelhante ao que o sucralfato faz. Ela cria uma camada protetiva ali na pele. E aí impede esse contato direto da mucosa com o meio externo. Impede não, protege, né? Impedir é palavra muito forte. Tá? Bom, sintomático. Descongestionantes, podemos fazer? Podemos. Devemos? Não. Mas ajuda? Ajuda. Ajuda bastante. Afrin, é uma prestação humana, Afrin. Ele é, se eu não me engano, fenilefrina. Tá? Dá para fazer fenilefrina uma vez ao dia. Pinga uma gotinha por nariz. Na verdade, uma gotinha por nariz. Você pinga uma gotinha, dilui essa gotinha em 1 ml. E aí faz 0,1 ml em cada narina. Certo? Não, poder pode, mas não é regra. Ajuda, principalmente o paciente que está com congestão nasal grave, está respirando pela boca. Você pode fazer para ajudar. Esse é o mesmo cara que provavelmente você lavou o nariz. Aí você faz o descongestionante, vai ajudar um pouquinho. Tá? Mucolíticos. A gente já falou alguns aqui. Alguns desses a gente faz na nebulização. Acetilcisteína, evitem fazer acetilcisteína na nebulização, porque depois de um tempo ela causa ressecamento das vias aéreas e aí provoca ainda mais tosse, tá? O ambroxol não tem esse problema, dá para fazer na nebulização de boa, mas não é todo ambroxol que faz. Tem ambroxol que é xarope, esse você não faz na nebulização, tá? Broncodilatadores. Broncodilatadores. A gente falou alguns também na aula de cardio. Lá em terapêutica auxiliar. Quem que a gente pode utilizar aí? Beleza, boa. Salbutamol dá para fazer líquido e dá para fazer como também? Inalação. Bombinha. Bombinha. Tá? Beleza. Anti-inflamatório não esteroidal ou corticoide? O que vocês fariam se precisasse? Corticoide? Quem é do time não esteroidal? Levanta a mão. Quem é do time corticoide? Beleza. Por que você faria não esteroidal e por que você não faz? Pensa em estratégia, como que funciona cada um. Tá. Tudo faz sentido, mas vamos ampliar um pouco mais. Beleza. Corticoide para esses sinais respiratórios é muito mais interessante que o anti-inflamatório não esteroidal. Correto. Correto.
Só que aí ele baixa a imunidade. Mas é por isso que ele também é interessante. Em partes. Em partes. Você não quer ele em dose imunossupressiva. Você quer ele em dose anti-inflamatória. Nesses casos, por que em respiratório o corticoide é tão interessante e anti-inflamatório não esteroidal não é tão interessante assim? A menos que seja uma faringite, só e somente só. É uma dor de garganta. Você vai lá e toma um ibuprofeno. Você, o cachorro não. Meu gato. Você vai lá e toma um ibuprofeno, toma lá uma nimesulida. Passa na... Cara, é 1 hora. Pau na máquina, você tá pronto para outra. Passa febre, você dá 3 mortal de costa. Maravilha. Só que, quando atinge vias aéreas inferiores, tem 2 poréns. Não é somente desinflamar, mas é também uma coisa que ela pegou, ela sabe que sabe, foi quase na veia, que é diminuir essa imunorreatividade excessiva da via respiratória, coisa que o anti-inflamatório não esteroidal não faz. Então eu preciso utilizar o corticoide na dose cheia. BID, TID. Não, cara. Às vezes você faz prednisolona 0,5 miligrama, é a menor dose anti-inflamatória. Uma vez ao dia. Por uns 3 a 5 dias. Não mais do que isso. E pode ser muito mais interessante do que entrar com anti-inflamatório não esteroidal. Principalmente se o paciente estiver desidratado. E óbvio, todo anti-inflamatório, que fique registrado, todo anti-inflamatório tem potencial nefrotóxico. Todo ele, todo, óbvio. Dos não esteroidais, os seletivos COX-2 são menos lesivos para o sistema renal. Menos. Mas menos não quer dizer que não são. E o paciente desidratado, quando chegar lá na aula de nefro, vocês vão ver que todo paciente desidratado subentenda que ele está em injúria renal aguda. Mesmo que ele não esteja, subentenda que ele está. Certo? Pense sempre para pior. Aí, o que acontece? Nesses casos aqui, corticosteroide pode ser interessante, mas sempre numa dose baixa, com o objetivo de diminuir a imunorreatividade do trato respiratório, que exacerba ainda mais a broncoconstricção, você está tentando controlar com broncodilatador. Essa é a mesma lógica de que lá na frente, quando a gente tratar de bronquite e asma, a gente vai voltar nessa mesma discussão. Certo? Guarda essa informação, ela é muito importante. Tá? Antibiótico. Devo fazer se infecção secundária? Sim. Mas é devo? Não. Não é devo. O paciente espirrou, antibiótico. Não, pelo amor de Deus, não. Não. Certo? Se infecção secundária é persistente, sim. Posso. Isso. Antibiótico terapia aqui, o mais amplo espectro que for possível e que não seja antibiótico potencializado. E simples e nunca na dose mais baixa. Antibiótico nunca é na dose mais baixa. Antibiótico você sempre vai mirar na mediana. Por quê? Porque o que importa de antibiótico não é a dose miligrama quilo. Não é. Outra coisa. É sim. O que é sim? Um C. Concentração inibitória mínima. É isso que importa na antibiótico terapia. Você pode empurrar antibiótico na dose cavalar que for. Se não atingir concentração inibitória mínima no tecido acometido, não vale de nada. Certo? Não é a dose miligrama quilo que importa na antibiótico terapia. O que importa é a concentração inibitória mínima. Isso é idiosincrasia, não tem como você medir. Assim, na tora não. Tá? Até tem, mas na tora não.
Antibiótico, posso, não devo, mas posso. Atividade de antibiótico tá para essa APS ou é para a próxima? Para a próxima. Putz. Não, beleza, mantém. Porque o pessoal da turma anterior ficou nessa. Aí já dava para ter uma noção. Eu não vou nem apertar muito quanto a isso, não, mas algumas partes para frente a gente vai citar alguns antibióticos de algumas doenças do restante respiratória e vocês vão ver. Certo? Colírios. Diga. Não. Sabe por quê? Vamos lá. Primeiro, o pessoal gosta muito de fazer. Já vi muito fazer nebulização com gentamicina, por exemplo. Principalmente em casos de pneumonia muito grave. Mas, sinceramente, vamos lá. Broncodilatador. Eu gosto muito de nebulização, sou super fã. Mas quando você toma nebulização, o que, que você faz com a mascarinha? Ah, você deixa ela parada? Só deixa lá. Você não respira, não? Ou nada! Mas quando você. É óbvio. Ah, é óbvio. Agora você vai ver. Você bota a mascarinha na cara. Você deixa só lá ou você dá uma inalada puxando legal? É, responda. Sim ou não? É, homem. E o gato faz isso? Ele respira normal. Ele não faz voluntariamente para o fármaco entrar lá profundamente. Tu tá inalando a boca do gato, a faringe do gato, o nariz do gato, o olho do gato, a pele do gato, o pelo do gato, o ouvido do gato, mas não necessariamente está atingindo concentração inibitória mínima no pulmão do gato. Alveolar, por exemplo. Já não sei, né? Pneumonia que você falou? Pois é, o que eu falei, né? Mas por que faria? Não, não, bomba, bomba. Ele falou nebulização. Sim, mas ele não falou bomba. Bomba você bota na cara. Então, mas a nebulização também. Quanto mais se aprofundar, melhor, cara. Respirar normal. E se você aprofundar, melhor ainda. Na verdade, não necessariamente. Na nebulização. Na vaporização, você atinge vias mais profundas, mas na vaporização você não pode fazer qualquer fármaco. Vaporização é aquele nebulizador ultrassônico. É diferente. O menor gotícula for, mais profundo vai na via respiratória. Muito mais profundo. Certo? Na nebulização você não tem esse aprofundamento tecidual respiratório tão profundo quanto a vaporização. E ainda assim você tem que ter o esforço inspiratório para atingir vias mais profundas. Certo? Sem fazer isso, não vai tão profundo assim não, cara. Não vai mesmo. Certo? A menos que seja um fármaco que ele tenha uma certa absorção de mucosa. Mas aí não é o caso da gentamicina. Certo? Broncodilatador, não, ele tem um pouquinho de absorção na mucosa nasal e tudo mais, aí sim. Mas o ideal mesmo é que você inale bonito, para ter efeito. E aí, fazer isso na nebulização, jogar a gentamicina lá e fazer efetividade, bem dizer, zero. Se você encontrar algum estudo que bata o martelo, aí eu tiro essa opinião. Vai ser eu pessoalmente nunca achei. Alguém que bater esse martelo assim, nebulizar com gentamicina faz toda a diferença. E não faz. Certo? Antibiótico sistêmico. Colírio. E aí? Quais e por quê? Beleza. Colírio lubrificante, se o paciente tiver com. Se tiver com ele seco. Não passou ainda oftalmo, mas a gente comenta. Então, pode fazer teste lacrimal de Schimmer. Isso aí vocês viram lá na SEMI. Posso fazer teste lacrimal de Schimmer, avaliar se o olho do animal está seco ou não. Eu vou lá e faço colírio lubrificante. Se está inflamado, eu posso fazer colírio anti-inflamatório também. Quais? Vocês não estão no estágio? Diga.
Tobramicina é o quê? Antibiótico, beleza. Atropina é o quê? Atropina, cara. Ciclopédio. Aí você utiliza ele como dilatador. Isso a gente vai ver melhor lá na parte de oftalmo, vai. Pode usar para dor, para diminuir o espasmo da íris e para também diminuir a possibilidade de sinéquia anterior. Certo? E aí a sinéquia é quando a íris ela move de lugar. Ou ela faz anterior colando na córnea, ou ela faz posterior colando no cristalino. Não, não, aquilo é sequestro corneano. Aquilo é sequestro corneano. Mas quando ocorre sequestro corneano, às vezes, por conta dessa inflamação, o paciente pode fazer sinéquia anterior. Tá? Diga. Sim, Bléfaro. Tá. Vamos lá. Aí, o que mais? Posso fazer atropina? Posso. Posso fazer colírio lubrificante? Posso. Posso fazer anti-inflamatório? Qual? Dexametasona, maravilha. E se o olho do bicho estiver furado? Ah, que coisa de úlcera. Isso é epidemiologia. Teste de fluoresceína. É. Faça teste de fluoresceína primeiro. Faça, se precisar. Faça teste de fluoresceína. Se precisar, faça teste de estímulo para ver produção lacrimal e para ver se o paciente tem úlcera ou não. Se tiver úlcera, você não faz. Você trata a úlcera. Você não faz jamais anti-inflamatório, principalmente corticoide. Pode utilizar não esteroidal, mas não é o ideal. Quanto menos anti-inflamatório você utilizar no paciente com úlcera, melhor. Porque anti-inflamatório retarda a cicatrização. O corticoide é mais chamativo porque o corticoide ele faz uma coisa que é a inibição da formulação de migração de miofibroblasto. Certo? É quem faz a contração final das feridas e das erosões, das soluções de continuidade. Reparação tecidual. Aí você só sente e chora. A culpa é sua. Não, mas aí no caso não é melting, aí na verdade é. Não, é. Pode ser melting também, vai. Pode ser melting também. Porque é o seguinte, todo anti-inflamatório, ele inibe a cicatrização tecidual, principalmente com relação à migração de fibroblastos e miofibroblastos. Quando você inibe a formação deles e a migração deles, você não tem reparação tecidual. Simplesmente piora. Não, não é só deixar com a atropina e só. Primeiro você avalia e vê o que ele tem. A partir do que ele tem, aí a gente estipula. Então, se ele está com o olho seco, lubrificante. Se ele está com o olho inflamado, avalie e vê se ele não tem úlcera. Não tem úlcera, você pode fazer um anti-inflamatório. Esteroidal ou não esteroidal. Beleza. Tá com dor oftálmica, tem espasmo de íris, alguma coisa assim? Tem. Vou fazer ciclopédico lá, atropina. Posso. Tem infecção bacteriana? Tem. Você pode ir lá fazer colírio antibiótico. Beleza. Tobramicina, foi o que ela falou? Pode ser. Tem outras opções também. É aula de oftalmo? Não. Por isso que a gente não aprofunda agora. A gente só fala o que tem. Aí não vai aprofundar muito nisso aí, não. Certo? Analgésicos. Nesse caso, a gente pensa muito mais em quem e por quê. A gente pensa nisso. A gente pode fazer. Você pode, mas mais simples. Mas por quê? Pode ser a traqueite, dói, dói. O que mais que dói?
A úlcera na língua dói um pouquinho, mas se você passar o Dexpantanol já dá uma cessada, vai. O que mais? Que é chato e que não aparece em todo mundo? Poliartrite. Aí a poliartrite pode aparecer, você pode entrar. Aí sim a gente pensa no opioide. Se não, vai no mais simples. Vai no dipirona, certo? Às vezes, o próprio corticoide, se você fizer... Porque a gente pode fazer corticoide inalatório só. Mas o próprio corticoide que você faz aqui, ele vai ter um efeito antitérmico. Vai, como todo corticosteroide. Vai ter um efeito analgésico, leve, mas vai, como todo corticosteroide. Certo? Então, bacana também. Tá? Bacana também. Palavra muito forte. Pode, mas as doses do carprofeno e cetoprofeno para gato é bem curtinha. Oi? Pulei? Pulei. Dipirona e corticoide. Todos eles são antitérmicos. Anti-inflamatórios não esteroidais também são antitérmicos. Tá? Uma coisa que a gente... Diga. 12,5 miligramas por quilo pode ser CID ou BID. Se fizer 25, CID. BID. Não, no mesmo é uma palavra muito forte também. Porque existe a meia-vida do fármaco, né? E não necessariamente dá. Mas as pessoas que condenam, vamos lá, geralmente são anestesistas. E quando o anestesista fala, você ouve. Usa, mas 25 CID. Pois é. Concordo com ela. Com ela e uma porrada de anestesista que fala isso. Certo? Então, só que aí Melox, existem formas de utilizar meloxicam. O Melox, na verdade, alguns tratamentos com alguns objetivos diferentes a gente modula de acordo com as nossas necessidades. Certo? Então, o Melox é um caso meio que à parte. Quando for, principalmente cistite, aí vocês vão ver esses casos à parte. Quando a gente usa uma dose mais cheia, quando a gente usa uma dose menor, e por quê, e quando parar, e qual o racional. Certo? Bom, coisas importantes sobre antitérmicos é que todos esses fármacos, além da dipirona, têm efeito antitérmico. Anti-inflamatório não esteroidal, corticosteroide, todos eles têm efeito antitérmico. Então, a gente também não pode banalizar o uso da dipirona. E, cara, a dipirona a gente usa como água. E é um fármaco que Europa, Estados Unidos, Oceania, compreendo a Oceania como Austrália, Nova Zelândia e Japão, a dipirona é proibida. Então, se não tem dipirona, o que é que eu faço para febre? Tem guideline de febre. E a gente simplesmente não lê. Para hipertermia, a primeira coisa que guidelines de humano, inclusive, recomenda, sabe o que é? Banho! Banho! Álcool não. Hum. Sim, mas ali era hipertermia. Não era um gato, não, era um cachorro, não? Mas ele tava com hipertermia, ele não tava com febre. A gente botou uns paninhos e jogou água por cima para resfriar. Isso. E resfriar, pronto. Mas não fez dipirona. Certo? Primeira coisa é resfriar o animal. Depois pensar em externo. Mas, enfim, 99,9% vai meter ele de pirona mesmo e acabou. Quer saber por que não fazer de pirona? Aí vai ver por que ela é proibida. Dá um Gemini rapidão aí e você vê o porquê. Você vai pensar 1000 vezes. Oi? Prefere continuar com a de pirona? Então vai feliz, vai feliz. É melhor não saber, então. Já sabe? Tá bom. Mas de pirona, é uma boa também.
Mas, enfim, se você for para algum desses países trabalhar lá, saiba que você não vai ter dipirona. Certo? E não é incomum. Bom, vamos lá. Prevenção. Obviamente é vacinação, certo? Pode ser intranasal, parenteral? Pode. Características diferentes dessas vacinas vão de acordo com a fase que você faz, o porquê que você faz cada uma delas. Vai de acordo do perfil epidemiológico e aquilo que você quer melhorar em termos de produção de imunidade. Então, a intranasal, ela é interessantíssima quando você quer fazer, principalmente a quebra da imunidade inata e parte da adaptativa que está associada à imunidade tecidual, certo? E nesse caso dessas doenças do trato respiratório, a gente precisa tornar imunocompetente muito melhor imunocompetente a imunidade de barreira do que a imunidade adaptativa sistêmica, porque essa é mais tardia, certo? É muito mais jogo você imunomodular as barreiras do que imunomodular o sistema linfóide do animal. Começar por um e depois ir para o outro. Mas é para todo mundo? Não. Tanto por perfil epidemiológico, como por perfil de custo também, financeiro. Tá? Quer ir um pouquinho mais a fundo nisso? Aí você vê os bulares de vacina, vai lá. MSD tem vacina intranasal, Behringer acho que tem vacina intranasal também, né? Aí você vê lá mais aprofundadinho, certo? Tem um guideline de vacinas também da Usava, tinha de 2024, esse ano saiu uma atualização que sai agora no Clivep. Então, leia o guideline de vacina também, mais na frente tem alguns slides que a gente tem lá, o QR Code, mas é tranquilão, certo? Vaccination Guideline, vocês podem procurar aí também, veterinária, e aí vocês podem ver as indicações dessas vacinas intranasais, certo? Parenteral são aquelas vacinas múltiplas que a gente faz injetável, tá? Então a gente pode fazer, nelas tem antígeno tanto para rinotraqueite como para calicivírus, tá? Então tá lá. E aí a revacinação, ela depende do perfil do fabricante. Porque tem fabricante que, entre aspas, garante titulação entre 2 a 3 anos. Então são vacinas que, se a gente olhar no guideline lá, não é vacina para a gente estar fazendo todo ano. Ainda assim a gente faz. É uma crítica, inclusive, lá no guideline de vacinas, um capitulozinho só para Brasil. Só para Brasil. E uma das coisas que ele senta uma borracha é que aqui a gente tem o perfil de utilizar vacinação como convite para a pessoa visitar a clínica. Tu faz o cadastro, faz a data da vacina e bota para ter aviso no WhatsApp da pessoa. Certo? Quando, na verdade, o correto mesmo, seria você fazer o teste de... Não um teste rápido, não. Tem um teste... Como é que é? Anticorpo... Esqueci o nome. Não, o antígeno anticorpo é o nome da reação. Anticorpo neutralizante... Não. É um nome assim, esqueci. Mas é um teste rápido. Tem um veterinário que é o VaciCheck, né? O de cão, por exemplo. Que você faz para ver titulação de anticorpo para um patógeno específico. Aí você pode utilizar ele para avaliar se o paciente precisa revacinar ou não. Então, o problema é que as pessoas não fazem também porque o teste é mais caro que a vacina. É mais barato vacinar e por vacina. Né? Mas é óbvio, vacinação não é água, não é panaceia, mas também não pode ser diminuída. É biofármaco, é imunobiológico. Então, a gente tem que classificar a vacina pelo que ela é. Nem como antivacina, que diz que é veneno, e nem como o cara que trata a vacina como panaceia. Você tem que ser médico e não passador de remédio. Certo? Então, raciocinar o uso de vacina. O guideline faz isso muito melhor do que eu. Então, querem ter essa opinião, seja
mais ou menos contundente, primeiro leiam o guideline. E aí depois a gente senta para conversar. Certo? Certo. Contenção de aglomeração. Isso aqui é a coisa mais difícil. Porque só ela ali tem 4, né? E 4 gatos numa casa é uma coisa. 4 gatos num apartamento é outra coisa. 4 gatos num kitnet é outra coisa. Totalmente diferente. E aí tem as pessoas que são acumuladoras de animais. E aí esse perfil é complicadíssimo. Tá? Contém aglomerações. E óbvio, adotou gato novo, quarentena. Extremamente importante. Tanto para os seus, inclusive os que já tiveram rinotraqueite, porque há o risco de reativação viral, tá? Como também limpeza dos ambientes, caso você tenha um paciente que esteja infectado agora. Caso você pegue mais um novo, não tenha reinfecção. E também por conta do ciclo de reinfecção que pode ocorrer. O animal está eliminando o ambiente, você está mantendo ele ali no mesmo paninho sujo com um monte de vírus, recentemente infectado. Ventilação e umidade adequadas é bom para os animais e é bom para a gente também. Essa sala não tem ventilação adequada, não tem umidade adequada, então aí você já percebe que chega aqui, todo mundo dá uma espirradinha aqui e acolá, e na verdade todas essas salas do Bloco da Mata não tem uma ventilação péssima. Janela lá em cima, a mais baixinha é essa daqui. Mas as janelas lá em cima e você não tem praticamente não tem ventilação cruzada, isso é péssimo, tá? Ainda mais num contexto de aglomeração de pessoas, né? Quarentena, já falei aqui em cima. Prognóstico é sempre avaliado caso a caso, tá? Pode ser reservado e geralmente a maioria dos pacientes é reservado a bom, tá? Se o paciente come e se você mantém ele hidratado. Bicho que come e vive. E são infecções que elas geralmente são autolimitantes. 5 a 7 dias, o paciente já começa a diminuir esses sinais clínicos, tá? Se torna reservado a mal quando o paciente desenvolve pneumonia secundária. Aí são pacientes reservados a mal, certo?